Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de história. O nosso conteúdo em questão é a Idade Média, né? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui algo que eu não disse na aula anterior. Essa Idade Média. Por que recebeu esse nome Idade Média? Porque ela é intermediária, né? Porque primeiro é a Idade Antiga e no final é a Idade Moderna, e a Idade Média fica aí, ó, intermediária entre a Idade Antiga e a Idade Média. Essa Idade Média, ela é dividida em duas partes, que é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Essa Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque nesse período o conhecimento científico era limitado e sem falar que a igreja controlava a vida das pessoas, né? A própria igreja limitava o próprio conhecimento, o que poderia passar para a sociedade, o que não poderia passar. Como a gente pode observar nessa imagem aqui do centro, o clero, a igreja que está no topo da pirâmide, né? E a igreja que controlava a vida de toda a população nesse período aí de Idade Média. É algo que foi comentado na aula anterior, que a sociedade era estamental. Você nasceu servo, você vai ser servo eternamente. Você nasceu nobre, você vai ser nobre. E algo que assim ficou bastante conhecido nessa alta Idade Média foi o feudalismo, né? Algo que comentamos na aula passada, que é aquela divisão de terras em troca ali de alguns favores, né? E esses favores o servo tinha que pagar alguns impostos, que a gente sabe que não era simples impostos, como a talha, a corveia, a banalidades, a mão morta, o tostão de Pedro, esses impostos que foi comentado no vídeo anterior. Então, a gente nessa aula vai dar continuidade, segmento aí, algo que teve, né, nesse período de Idade Média, que era a relação ali, ó, de sucerano e vassalo. O que foi isso? Sucerania e vassalagem. Aqui era uma troca de favores entre dois nobres. Não era um nobre e um servo, não. Aqui são dois nobres. São duas pessoas que estão no mesmo degrauzinho ali, ó, daquela pirâmide. Essa relação era um acordo firmado entre dois nobres e onde que a igreja abençoava, né? Essa relação dessas duas pessoas. Mas quem que era o sucerano e quem que era o vassalo? Então vamos lá. O sucerano era aquele cara que tinha terras, né? Era o dono de terras, de castelo. Ele ia ceder algumas terras suas, algumas vezes até cedia castelo para esse vassalo. Por que esse sucerano fazia isso? Era uma troca de favores, como eu falei anteriormente. Esse sucerano doava terras, castelo, em troca aí de alguns serviços dos vassalos. Que esses vassalos, qual era o papel deles, né? Em especial, era de serviços militares. Se porventura aquele reino sofresse, tivesse invasão, houvesse guerras, esse vassalo seria responsável para proteger aquele reinado. E além de serviços militares, esse vassalo também era responsável para controlar ali, ó, administrar aquelas terras onde aqueles servos trabalhavam, cobravam impostos e assim sucessivamente. Então, relação entre sucerania e vassalagem era a relação ali entre dois nobres, né? Duas pessoas nobres, onde que a igreja estava presente quando esse acordo era firmado para tal que abençoando essa relação de duas pessoas nobres, que para isso ia ter o sucesso no reino, né? O sucerano doava
as terras para o vassalo e em troca esse vassalo ia dar proteção militar e alguns serviços ali dos reinos, em especial cobrar ali os impostos dos servos. Como falei também anteriormente, a igreja estava no topo da pirâmide, a igreja era riquíssima nesse período, tinha uma influência muito grande na vida dos servos, dos senhores medievais, de toda a população ali, nesse período de Idade Média. E, como fala aqui, ó, a influência da religião em todos os aspectos da vida medieval era imensa. A fé inspirava e determinava os mínimos atos da vida no cotidiano das pessoas. Só para a gente observar, um dos reis, né? O rei Clovis, rei dos francos, quando ele foi coroado, ele quis ser batizado pelo Papa para ser coroado. E também o próprio Carlos Magno, quando ele foi coroado, ele quis ser coroado pelo próprio Papa, porque o Papa era o representante de Deus aqui na Terra. E tendo a bênção do Papa, as pessoas, né, subentendia que iria ter a bênção de Deus. E com isso iriam ter governos, reinos prósperos, felizes e bem-sucedidos, bem dizer assim. Porém, essa Idade Média, meninos, chega no fim. 3 palavrinhas que fala que pode concluir o fim da Idade Média, que é a fome, a peste e a guerra. Mas a gente não vai adentrar nessa parte agora não. A gente vai falar agora aqui na mudança ali, ó, da sociedade medieval. Começa a acontecer algumas mudanças. E o que são essas mudanças? Aqui a gente já está na Baixa Idade Média. Aqui, ó. A Baixa Idade Média foi o segundo período da Idade Média, compreendido entre os séculos 11 e 15, que correspondeu à desagregação do sistema feudal e consequente transição para o sistema capitalista. Então, o que está acontecendo para haver essa transição? Então, nesse feudalismo, está havendo o quê? Nessa Idade Média, está havendo o quê? O crescimento da população, as famílias estão aumentando e com isso é necessário aumentar o quê? O consumo, né? O consumo dos alimentos. E é necessário melhorar algumas coisas, como a implementação da produção agrícola. E foi realizado tudo isso e a consequência, aí ó, a gente tem algumas. Foi feita ampliação das áreas produtivas, né, que tinha que aumentar essa produção produtiva. Então, aumentou essas áreas onde que eram feitos os cultivos dos produtos, né? Desenvolvimento de técnicas agrícolas com o uso do arado de ferro. Houve também o aperfeiçoamento dos moinhos hidráulicos, que gerou um excedente de produção que passou a ser comercializada. Então, essa sociedade feudal começa a passar por uma transformação. Então, aí tem um renascimento urbano e, com isso, um renascimento comercial. Isso é referente ao excedente, né, de produção. Então, esses servos, eles começam a plantar, essa plantação tem uma produtividade maior e eles começam a comercializar os seus próprios produtos nas proximidades dos castelos, ou seja, em volta dos castelos, que eram chamados de burgos. E com isso, a sociedade já começa a ficar o quê? Diversificada. Aqui, ó, nasce uma nova classe social, a burguesia, formada por artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhias de comércio. Então, e aí a gente já vê aí, ó, a crise no feudalismo, porque esse servo que só prestava serviço
para o senhor feudal, agora ele tem um excedente de produção e esse excedente de produção ele vai começar a comercializar e ele vai se transformar em um burguês, que é aí, ó, é uma nova sociedade dentro daquela pirâmide, né? A burguesia. Então, a gente vai encerrando por aqui. Então, na próxima aula, a gente vai ver aí, ó, o fim dessa idade medieval, né? Aconteceu aí na Baixa Idade Média, que foi caracterizado pela fome, a peste e a guerra, né? As três partes que a gente vai ver, que é o fim da Idade Média, foi caracterizada aí pelas cruzadas, a peste negra e a Guerra dos 100 Anos.